Pode viver um ser à mercê de seus desejos, suas vontades, ceder a eles sem procurar saber do porquê essa necessidade, sem saber do porquê a precisão de se entregar em sonhos. Pode uma pessoa viver só de desejos, sem obrigações, sem intenções, sem procura de razões? Não. Toda pessoa tem que ter metas. Metas que às vezes condizem com seus desejos, com as suas vontades, e algumas vezes essas metas nada têm a ver com seus gostos, com seus planos mais profundos. Vivemos nesse mundo sem saber muito bem porquê, sem saber nada, por sinal. Chegamos aqui, crescemos e vivemos, constituímos família, ou às vezes nem tanto. Tudo porque combinamos no passado? Provável. Combinamos no útero, antes do útero. Mas nós fazemos isso porque é de nosso destino, nossa história. Nossa história eterna, não de encarnação. História de vida após vida. Realizamos muitas coisas que é de existência após existência. E, inclusive, repetimos muitas coisas. Repetimos porque não aprendemos o suficiente ou nem chegamos a aprender. E temos que desenvolver um trabalho, temos que planejar nosso destino. Nosso destino como espírito eterno. Temos que planejar esse destino porque é de nossa índole, nosso bem-querer, nosso desejo interior de crescer, de evoluir. Assumimos isso muito antes do Big Bang. Tudo isso. Assumimos tudo isso muito antes do Big Bang e todas as encarnações que tivemos, desde o início dos tempos, todas havia uma leve traçado do que aconteceria. Porque na existência, na única existência, existem os karmas, o karma. Os karmas mesmo. São várias situações que temos que modificar, aprender, resolver, consertar. Então são karmas, situações que temos que solucionar. É da presente existência. Porém, existe o karma eterno. Não é eterno porque nunca vai acabar, mas eterno no que diz respeito à vida eterna. A vida além encarnação, além morte. Então é um karma mais constante, um karma que não se resolve numa passagem, ou 2, ou 3, ou 10. É um karma de difícil compreensão, difícil solução, difícil conduzir, compreender, crer. É exatamente isto que nós não temos facilidade em saber. É aquilo que nos impinge ir em frente, procurar, sem saber o que, realizar, sem saber por que estamos realizando. É o karma mais denso, mais fundo, mais de encarnações, de todas as encarnações até mesmo. Este karma é a falha que resolvemos assumir para eliminar. Quando do início do Big Bang, antes do Big Bang, quando tudo foi planejado existir, todo o tempo e espaço, de onde vem?
todo este universo, quando foi planejado que iria existir por alguma razão, iria existir tudo isso, cada um assumiu um karma, uma falha, um detalhe a ser eliminado e vive todas as passagens para eliminar esse karma. Qual é o meu karma? Qual é o seu karma? Não temos condições de saber. Temos que adquirir a pureza através da eliminação dos karmas de cada das existências, para, no coração puro, no espírito ilibato, perfeito, de luz, poder compreender o que é este karma mais denso, mais profundo, mais eterno. O que é este karma e onde podemos trabalhá-lo, onde podemos eliminá-lo. Isso é uma conversa muito complexa, muito profunda, muito densa, muito além da concepção de um ser humano. Mas há uma realidade, porque Adão e Eva, seres simbólicos, mas Adão e Eva chegaram aqui puros, ingênuos, crianças, sem maldade. Porém, Deus os envolveu numa trama para que pecassem, para que assumissem um erro e, a partir de então, assumissem o karma, aquele karma primário, primitivo, primeiro, o mais denso de que eu estou falando. Adão e Eva cometeram um pecado. Dizem que foi morder uma maçã, uma fruta, uma grande bobagem. Na verdade, eles assumiram consumir da árvore do conhecimento do bem e do mal, do que é certo e do que é errado. Ou seja, eles foram impingidos a assumir um erro, a assumir uma falha. Isso no paraíso. Estavam no lugar perfeito, tinham a vida perfeita, puros, completamente puros, e foram induzidos a assumir um defeito, assumir um erro. Comeram a maçã e assumiram este erro. Então, por que não nós, na roupagem de Adão e Eva, lá no início de tudo, antes do início de tudo até mesmo, quando no paraíso, não comemos de um pedaço desta tal maçã também? E assumimos uma falha, assumimos um defeito. Porém, Adão e Eva eram puros, ingênuos, crianças. E nós também éramos puros, ingênuos e crianças. Éramos Adão e Eva da época, daquele período. Então, se éramos puros e ingênuos, por que deveríamos assumir uma falha, um defeito? Por que deveríamos nos tornar, por livre e espontânea vontade, por que deveríamos nos tornar impuros, com falhas, com defeitos, com perguntas a serem meticulosamente, encarnação após encarnação, adquirir conhecimento para responder àquela primeira pergunta? E desde então, encarnação após encarnação, dezenas, centenas, quiçá até muito mais, cometemos erros, cometemos falhas, pecados, e pagamos por eles. Derramamos lágrimas, sofrimento, tristeza, agonia, chateação, para aprender sobre nós mesmos, para aprender sobre o karma unitário, o karma de encarnação, de uma ou duas encarnações, não muito mais que isso. Mas assumimos
ter karmas de existências para provocar nossa evolução, para provocar nossa sabedoria, para provocar nosso crescimento interior, eliminando as falhas da existência, das existências, para através da luz, após queimar todas essas dificuldades, todas essas ignorâncias pessoais, após eliminar tudo isso, chegamos à iluminação, à exposição do Cristo interior, que vem de dentro para fora. Aí voltaremos a ser Adão e Eva, puros, ingênuos, sábios, ingênuos não mais, porque aprendemos sobre o bem e o mal. Lá, no paraíso, eles eram ingênuos porque não sabiam nada, nem do que é certo, nem do que é errado, o que está errado. Porque eles eram ignorantes, no bom sentido, ignorantes, não sabiam de nada. Nós éramos também ignorantes. Cometemos erros, provocamos e cometemos erros e salvamos esses erros. Penamos, sofremos por muitas encarnações para voltarmos a ser não puros como antes, porém sábios, porém entendedores de muita coisa que, enquanto estamos dentro desse invólucro, não temos condições de compreender, mas quando estamos sem ele, após o desencarne, temos ideias de certos conhecimentos que eram só possíveis galgar com a evolução através da decadência, a evolução através do sofrimento, o aprendizado através das lágrimas. Aí nos tornamos puros, mas não mais ingênuos. É uma necessidade que assumimos antes do Big Bang, desse plano físico, antes de Adão e Eva serem expulsos do paraíso. Assumimos crescer, aprender, porque era necessário, porque iria nos fazer bem. Todos nós, nenhuma ovelha se perderá. Então, todos nós estamos aqui procurando a evolução de Adão e Eva para o Deus, para o Criador. Posto que Ele, o Criador ao nosso ver, claro, mas Ele se fez homem para procurar sabedoria. Ele se fez, foi visto nas águas, como disse Moisés em Gênesis. Ele foi visto, Deus foi visto nas águas, o rosto foi visto nas águas, quando ele criou as águas. Então ele criou as águas e se tornou água. Criou as montanhas e se tornou montanha. Ele se fez homem. Ele se tornou nós. Então estamos aqui para melhorar, para o Criador evoluir. E Ele evoluirá através de nós. E nós evoluiremos deixando que Ele nos governe. Que Ele somos nós mesmos. Difícil compreensão, impossível aceitação, mas acredite quem quiser, aceite quem quiser. É uma visão muito complexa, muito difícil até mesmo de aceitar, e não posso culpar ninguém. Mas se nos entregarmos a perguntas
perguntas sem cabimento, perguntas audaciosas, duvidosas do Criador. Se nos entregarmos a estas perguntas, não chegaremos a resposta nenhuma. Ou seja, não chegaremos a resposta nenhuma se não aceitarmos possibilidades outras, possibilidades inaceitáveis. Porém, temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio nos permite achar o que quisermos sobre qualquer coisa. O livre-arbítrio nos permite colocar o diabo como Deus, que é o que muitos fazem, e abandonar totalmente a existência de Deus, como os ateus o fazem. O livre-arbítrio nos permite fazer qualquer coisa e não somos punidos por nada disso, porque é uma necessidade nossa de desligarmos do conhecimento, digamos, acadêmico do pai e da mãe, dos livros bíblicos, dos livros tantos que estão por aí, nos livrarmos desses conhecimentos acadêmicos e nos lançarmos à escuridão de nós mesmos, aos conhecimentos que todo o universo condena. Porém, todo o universo condena com uma vírgula. Todas as pessoas condenam. Muitas observações, esta principalmente que estou colocando, muitos condenam, só que existe uma vírgula. Em todas as mentes dessas pessoas existe uma vírgula, um senão, um será muito disfarçado, ou até mesmo pessimamente disfarçado. Ou seja, Deus se fez homem, Deus se tornou nós para a própria evolução, e nós assumimos um detalhe kármico, um detalhe falho. Para nós o Cristo, para nós o Criador, Deus é perfeito. Para nós, nossa concepção, Ele é perfeito e é perfeito em nossa concepção mesmo. Mas Ele é perfeito, Ele se sente perfeito, ou naqueles tempos, Ele se sentia perfeito. Ele teve uma dúvida de ser perfeito. E nesta dúvida, estamos aqui. Milhares, milhões, milhares de anos, bilhões de anos estamos aqui. Estamos aqui. Esta encarnação, esse corpo, terá 70, 80, 90, 100 anos. Porém, esse corpo, ele será abandonado, mas esse espírito voltará em outro corpo. Então estamos aqui, sempre estivemos e estaremos até o fim dos tempos, porque assumimos descobrir e evoluir algo, porque o Criador assim decidiu, porque nós, enquanto corpo do Criador, enquanto corpo uno de Deus, assim decidimos. Saber algo que, enquanto incorporado, não temos condições, não é de nosso direito. Saber é algo complexo demais, não conseguiríamos raciocinar, não conseguiríamos receber tamanha informação. Mas saiba, existem informações e porquês do Deus, do Criador, ter se desfeito em quantidade enorme de células que somos nós, cada ser vivente, cada ser encarnado, cada espírito é uma célula do corpo de Deus. Acredite se quiser, tens o direito de duvidar, e duvide mesmo, mas procure pensar por que eu estou errado.